Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21, nos diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Podem sentar. Ao longo dessa série aqui de 4 mensagens, hoje 5 mensagens, creio que nós somos conduzidos passo a passo a compreender, talvez com mais profundidade, o que significa de fato ser cristão. Não apenas no discurso, mas na essência de vida. E nós aprendemos que ser cristão é exalar o bom perfume de Cristo, lá na primeira semana desse mês, mesmo em ambientes difíceis. Nós aprendemos que ser cristão é você carregar a marca do amor, não como teoria, mas como prática diária. Terceira semana nós estudamos e vimos aqui que ser cristão é viver Cristo em nós, permitindo que Cristo governe o nosso interior e sejamos então diariamente transformados de forma que o mundo possa ver Cristo em nós. Na quarta semana passada, nós vimos que ser cristão é você produzir frutos visíveis de uma vida verdadeiramente transformada. Em Mateus 7, ali do 15 ao 20, pensando na última semana, nós somos confrontados com uma verdade muito clara, de que nós somos reconhecidos pelos frutos. Ou seja, aquilo que acontece no secreto do meu e do seu coração, inevitavelmente se manifesta na forma como nós vivemos. Então a raiz pode estar muito bem escondida, mas o fruto inevitavelmente sempre aparece. Mas agora nós chegamos nesse novo texto, que na verdade é a sequência do texto da semana passada, onde Jesus começa dizendo: cuidado, acautelai-vos, fique ligado, atento. Jesus agora vai nos levar para algo ainda mais profundo. Jesus não apenas aqui aprofunda o ensino do que ele começou a falar no versículo 15, mas Jesus vai intensificar o alerta. Se antes Jesus tratou daquilo que pode ser visto pelas pessoas, agora Jesus vai nos conduzir àquilo que será revelado, não aqui diante das pessoas, mas diante de Deus. Então, se antes a pergunta que na semana passada é: que tipo de fruto eu estou produzindo, você está produzindo? Agora, como Jesus intensifica o seu ensino, a pergunta também vai se tornar mais séria. E não somente uma pergunta muito séria, mas é uma pergunta eterna. Eu serei reconhecido por Deus naquele dia? E aqui você vê que o tom vai mudar. Nós já não estamos falando sobre evidência, sobre mostrar. Aqui nós estamos falando sobre destino. Já não estamos mais refletindo sobre a vida aqui debaixo do sol. Nós estamos sendo confrontados com a eternidade. Isso não pode ser tratado de forma leve.
não é só uma reflexão teológica para ser admirada. Olha, que belo, naquele dia Jesus vai fazer distinção, separar quem é e quem não é, ovelha dos cabritos, o joio do trigo, quem são e quem não são, os filhos de Deus e os filhos do diabo, os que vão para o céu e os que vão para o inferno. Não é só uma questão de teologia para ser admirada. Aqui nós temos um chamado urgente para ser respondido agora. E também lá. E esse chamado se torna ainda mais significativo no momento que nós estamos vivendo hoje. Celebrando aí 58 anos de história de igreja. E aqui são anos marcados por cultos que edificaram vidas. São anos marcados de sermões que instruíram gerações. São anos marcados de louvores que encheram esse lugar e aquele salão pequenininho, e também a sede e a casa do pastor Franco, da presença de Deus. São anos de história, de testemunhos que revelaram a esta cidade muito pequena o agir do Senhor. São anos onde vidas foram alcançadas, vidas foram restauradas, vidas foram transformadas, e tudo isso é sim motivo de muita gratidão. Tudo isso para nós hoje, depois de 58 anos, já mais de 60, claro, de história, mas tudo isso é evidência da fidelidade de Deus ao longo do tempo. Mas com muita atenção, com muito cuidado, nós precisamos entender uma coisa aqui hoje. Celebrar essa história não substitui examinar o coração. Existe um perigo muito sutil no ambiente abençoado, que é o de nos apoiar no que Deus fez. É olhar para trás de 58 anos de história dessa igreja e se apoiar no que Deus fez. E não perceber ou não examinar como nós estamos vivendo hoje. Sim, nós podemos olhar para trás com um olhar de gratidão e ao mesmo tempo nós precisamos olhar para dentro hoje com sinceridade. Porque eu acredito que no fim não vai ser a história da igreja que vai responder por nós. Eu fui membro, Senhor, da primeira igreja evangélica de São Benedito, e ela passou 58 anos na mesma cidade, Senhor. Eu fui membro daquela igreja. No final, naquele dia, não vai ser a história dessa igreja que vai responder por você, que vai responder por mim. Nem mesmo naquele dia diante do Senhor não vai ser o seu tempo de caminhada. Eu já tenho 50 anos de caminhada cristã, 60 anos de caminhada cristã. Não vai ser o tempo de caminhada. A minha vida, eu nasci na igreja, eu me criei na igreja. Não vai ser a proximidade que você tem com as coisas espirituais. Eu nunca faltei culto. Eu sempre estava nas igrejas, Senhor. Eu sempre estava na tua igreja, Senhor. Não vai ser a proximidade com as coisas espirituais. Vai ser a minha e a sua vida diante de Deus. Vai ser a realidade do nosso relacionamento verdadeiro com Ele. Vai ser ali diante de Deus a nossa autenticidade de fé. Vai ser diante de Deus a evidência ou não da nossa obediência a Ele. E é exatamente para esse lugar que Jesus está nos conduzindo aqui nesse texto. Por isso, hoje, eu quero pensar com vocês sobre esse tema, reconhecidos pela obediência. Mas antes disso, vamos orar. Obrigado, Senhor, que o Senhor nos tem dado Tua palavra. E sabemos que ela fala aos nossos corações quando nós estamos com uma disposição livre, aberta, sincera e humilde de receber do Senhor a correção, o direcionamento, o conforto, o consolo, tudo aquilo que a Tua palavra pode fazer em nós. Opere para a Tua glória e louvor, Senhor, esta noite, na vida da Tua igreja, nos corações.
para que então o teu nome seja glorificado hoje e para todos sempre. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Nem todo que diz Senhor, Senhor, pertence, verso 21. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Jesus começa com uma declaração que confronta diretamente a religiosidade superficial. Jesus chama, ao mesmo tempo, a vivermos uma fé autêntica. Aqui Jesus está revelando que existe uma diferença muito profunda entre professar alguma coisa ou falar com os lábios e viver aquilo de fato no coração. Essa palavra não é só um alerta, mas ao mesmo tempo que Jesus acende uma luz vermelha de alerta, ele faz um convite amoroso para vivermos uma autenticidade espiritual. Nem todo que diz Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus. Veja, Jesus não está falando de pessoas distantes da fé. Jesus não está falando do perdidão lá no mundo, não. Daquele que está acabado lá no mundo, que vive na sua vida de pecado. Jesus está falando de pessoas que estão próximas. Jesus está falando de pessoas que conhecem o seu nome. Jesus está falando de pessoas que usam a linguagem cristã, que são evangélicos, que participam do ambiente espiritual. Jesus está falando de crentes, entre aspas. E olha a intensidade das pessoas que estão diante de Jesus. Ele vai dizer, Senhor, Senhor. Tem intensidade, não é só uma vez que ele fala Senhor, são duas vezes. E isso revela um envolvimento emocional. Isso revela para nós até mesmo familiaridade. Olha, reconhece, Senhor. Tem até na palavra desse aqui um certo zelo. Mas o ponto central não está na intensidade da expressão. O ponto central está na profundidade de rendição. Jesus expõe uma verdade muito delicada aqui, que é possível ter proximidade verbal, mas ao mesmo tempo ter submissão. E isso continua muito presente entre nós. Nós só podemos cantar Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, quero viver para o teu louvor. Nós podemos cantar com emoção, Senhor. Nós podemos orar, Senhor nosso Deus, com frequência. Nós podemos declarar que estamos aqui em nome do Senhor, com convicção. E ainda assim, manter na nossa vida áreas onde Ele, o Senhor, não governa. Nós podemos estar aqui cantando, orando, declarando o nome do Senhor e ainda tomar decisões sem consultar esse Senhor. Seguir caminhos sem obedecer esse Senhor. Ter uma postura que nós sustentamos mesmo quando Ele já nos confrontou, até mesmo aqui. A palavra que é a palavra do Senhor. É por isso que Jesus estabelece aqui o verdadeiro critério. Olha o final do versículo. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, mas é quem? Aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Pertencer não é sobre o que nós dizemos. É sobre o quanto a nossa vida responde à vontade de Deus. E essa obediência não é sobre perfeição. Porque todos nós que aqui estamos, a começar de mim, falhamos. Então é sobre um coração que não resiste constantemente à voz de Deus. É sobre alguém que mesmo tropeçando, continua se rendendo, continua se arrependendo, continua ajustando o caminho, continua se alinhando com a vontade de Deus. É uma fé viva.
que sai do discurso e entra dentro da vida prática. É uma fé que se manifesta nas escolhas invisíveis. É uma fé que se manifesta no secreto, quando ninguém está vendo. Quando então nós celebramos 58 anos de história, nós somos lembrados sim da fidelidade de Deus ao longo de todos esses anos. Mas junto com a gratidão, vem um chamado à reflexão. Porque dentro disso existe um risco muito grande nessa caminhada. É de nos acostumarmos, depois de 60 anos, com a linguagem do reino. É de se acostumar com as coisas de igreja. É de se acostumar com a quarta, a terça, o domingo, 19 horas. É a mesma coisa. Hoje vai ser do mesmo jeito. Leitura bíblica, oração, chama o louvor, pregação, vão-se embora. Existe um risco muito sutil de se acostumar com as coisas do reino. Só podemos crescer ouvindo o Senhor. Mas será que Ele governa as nossas decisões hoje? Nós podemos acumular anos de culto, anos de experiência, anos de memórias. Mas será que existe obediência no secreto onde só Deus vê? Porque eu creio que no fim o que define pertencimento não é tempo de igreja. O que define pertencimento não é a familiaridade com vida de igreja. O que define pertencimento não é a fluência da linguagem espiritual do meio do povo de Deus. O que define pertencimento é a nossa rendição contínua ao senhorio de Cristo. Talvez o Espírito Santo esteja nos chamando não para fazer mais, mas talvez para alinhar melhor a nossa vida com Ele. Talvez não seja para falar mais, mas talvez seja para obedecer com mais profundidade. O que eu vejo nas palavras de Jesus aqui não é uma condenação, ainda não. É um convite cheio de graça. É um chamado para sair da superficialidade e entrar em uma vida de intimidade verdadeira. Que como igreja, irmãos, nós não sejamos conhecidos apenas pelo que nós dizemos, mas pela forma como nós vivemos. E que ao declararmos Senhor, que isso seja mais do que uma palavra, seja uma expressão de uma vida rendida, de uma vida transformada, de uma vida governada de fato por este Senhor. Amém? Atividade espiritual não substitui relacionamento. Jesus vai aprofundar um pouco mais as suas palavras. No versículo 22, ele começa dizendo assim: muitos naquele dia. Veja que não são poucos, são muitos. E é incrível que o argumento deles aqui não é vazio. Eles apresentam obras. Senhor, em teu nome nós profetizamos, mas Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios. Senhor, em teu nome nós fizemos milagres. Obras, ou seja, são pessoas envolvidas, são pessoas ativas, são pessoas aparentemente frutíferas. Mas ainda assim, olhe isso aqui, Igreja Cristã Evangélica Getsemane e aqueles que nos visitam, ainda assim não são reconhecidos. Isso quer dizer que você pode profetizar, você pode expulsar demônio, você pode fazer milagre em nome do Senhor, mas é possível que você não seja reconhecido pelo Senhor naquele dia. Isso nos leva a uma verdade que precisa ser tratada com muito cuidado em nós. É possível você estar ocupado com as coisas de Deus hoje e ainda assim estar distante de Deus. E isso confronta, especialmente em momentos ou em ambientes como o nosso, onde existe história,
onde existe estrutura, onde existe ministério, onde tem legado. Porque ao longo dos anos você pode aqui servir muito. Você pode aqui construir muito. Pode-se aqui fazer muito. E sem perceber, nós podemos substituir relacionamento com Deus por desempenho. E não é isso que Deus quer. A atividade começa a ocupar o lugar da intimidade. E o mais sério, essas pessoas estavam ali convencidas de que estavam certas. Eles dizem, nós fizemos. Mas Jesus não responde baseado no que eles fizeram. Ele responde baseado em relacionamento. Meus irmãos, celebrar 58 anos é muito bom. É muito bonito. Postei ontem no grupo dos pastores da igreja o cartaz. Rapaz, que lindo. 58 anos de história. É muito bonito. Sim, é fruto da graça de Deus. Mas existe uma pergunta aqui para nós. E eu creio que não é só o que essa igreja fez ao longo desses anos. Eu acho que a pergunta mais importante é: nós continuamos andando com Deus? Ou nós estamos apenas para Ele? Porque uma igreja pode manter a atividade e perder a sensibilidade da presença de Deus. E Deus não nos chamou apenas para produzir eventos. Deus nos chamou para cultivar relacionamento com Ele. E aí então vem o maior drama, no versículo 23. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Nós chegamos ao ponto mais profundo, mais sensível desse ensino de Jesus. Depois que Jesus expõe a diferença entre ter e manter a aparência e a realidade espiritual, então ele vai tocar em algo que é o centro da nossa fé, que é o relacionamento com Deus. Aqui nós não vemos somente uma correção, como eu disse, nós temos um alerta solene, mas carregado de verdade. E ao mesmo tempo você tem misericórdia sendo oferecida. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Isso aqui é forte, porque não fala de um afastamento recente. Está falando de uma ausência que sempre existiu. Não é que quando ali pertinho da morte se afastou dos caminhos do Senhor. Não é que por um determinado momento se envolveu em um relacionamento e deixou os caminhos do Senhor. Coitado, que pena. Jesus está falando de uma ausência que sempre existiu. Jesus diz: eu já conheci vocês. Jesus não diz: eu já conheci vocês, mas me afastei. Não é isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo: eu nunca vos conheci. Isso revela um drama espiritual silencioso. Vidas se desenvolveram ao redor de Deus, mas nunca em um relacionamento profundo com Ele. Esse conhecer é muito mais além do que informação acerca de Deus. Na linguagem bíblica, conhecer é intimidade, é comunhão, é proximidade real. Isso é conhecer. É uma vida compartilhada, eu com Ele e Ele comigo. Jesus está dizendo: olha, nunca houve intimidade verdadeira, nunca houve comunhão contínua, nunca teve relacionamento vivo. Veja, irmão, eles sabiam sobre Jesus, mas eles não caminhavam com Jesus. E aqui está a parte do centro da vida cristã. Cristianismo não é acumular conhecimento sobre Cristo. É você desenvolver relacionamento, vida com Cristo. Não é apenas você saber o que Ele disse.
É ouvir a sua voz hoje, não é apenas você reconhecer quem Ele é você viver diariamente sob o senhorio dEle. Esse conhecer é construído quando Jesus faz conosco o que Ele fez com aquele homem que não ouvia e não conseguia falar. É quando Jesus então tira ele do meio da multidão e vai no secreto. Às vezes Jesus quer fazer isso conosco, mas a gente não quer. Esse conhecer é construído lá, no secreto, nos momentos que ninguém vê. Esse conhecer é construído na oração sincera. Esse conhecer é construído na dependência diária. Esse conhecer é construído na sensibilidade que eu tenho, na direção do Espírito na minha vida. É uma fé que vai além do público. É uma fé que vai além daquilo que as pessoas estão vendo. É uma fé que vai além da rotina religiosa de terça, de quarta, de domingo. É uma vida que anda com Deus de verdade. Quando nós olhamos para a trajetória dessa igreja, existe sim muito que celebrar. História, ensinamento, crescimento, até mesmo legado espiritual. Mas eu vejo que esta palavra nos convida a uma reflexão honesta e necessária. Depois de tantos anos é possível sim conhecer profundamente a doutrina. Depois de 50 ou 60 anos é muito possível você ter familiaridade com as Escrituras. Abra a sua Bíblia em Atos. Pastor, já abri. Abra a sua Bíblia em Judas. Abri, pastor. Abra a sua Bíblia em Epafrodito. Pastor, não tem. É muito fácil você ser rápido e ter familiaridade com as Escrituras. Abra sua Bíblia na epístola de Paulo aos Hebreus. Pastor, hebreu não é Paulo. É muito fácil você ter familiaridade com as Escrituras depois de 58 anos. É muito fácil você entender a cultura, a linguagem cristã, mas ainda assim negligenciar o relacionamento pessoal com Deus. Por isso a pergunta que permanece não é desconfortável, mas é essencial. Deus conhece você? Deus conhece você? Não no sentido de informação, porque isso Ele sabe. Ele sabe de todas as coisas sobre a sua vida. Mas no aspecto de relacionamento, Ele conhece você. No aspecto de intimidade, Deus conhece você. No aspecto de comunhão viva, constante, diária, Deus conhece você. Existe diálogo com Deus no secreto. Existe sensibilidade à voz de Deus no dia a dia. Existe um caminhar real ou só tem uma convivência com as coisas que falam dele? Porque, irmãos, no fim de todas as coisas, não vai ser o quanto você soube sobre Deus que vai definir a sua vida espiritual. Mas é o quanto você viveu enquanto estava aqui. Talvez hoje o Senhor esteja nos chamando a voltar para o essencial. Talvez é menos aparência e mais presença de Deus. Talvez é menos informação e mais comunhão com Deus. Talvez é menos atividade e mais intimidade com Deus. Eu digo isso não para gerar em você medo, mas para despertar em nós consciência. O que nós temos aqui é um convite amoroso para sair de uma fé distante e entrar em um relacionamento vivo com Deus. Que como igreja, depois de tantos anos, nós não sejamos apenas ricos em história, mas sejamos profundos em intimidade com o Senhor. Amém? E que naquele dia não ouçamos, olha, eu nunca conheci você. Mas que nós possamos experimentar a alegria de sermos reconhecidos por aquele com quem nós devemos caminhar todos os dias enquanto Ele nos vem buscar. A obediência como evidência final. Jesus
encerra esse ensino com uma declaração que não deixa espaço aqui para dúvidas. Depois de falar sobre palavras sem prática, aparência sem essência, Jesus então vai revelar o critério final que evidencia um relacionamento verdadeiro com Deus, que é a obediência. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Aqui não estamos falando de algo externo apenas, mas de uma resposta de vida ao senhorio de Cristo. Essa frase, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade, revela para nós um contraste muito claro e necessário. Jesus expõe que é possível existir movimento espiritual sem alinhamento espiritual. Ele descreve isso de forma muito prática. Eles tinham obras? Tinham sim, mas eles viviam em desobediência. Eles tinham aparência? Tinham sim, mas eles não tinham transformação. Eles tinham muitas atividades? Tinham, mas eles não tinham um alinhamento com a vontade de Deus. E isso revela algo para nós. Obediência é a evidência visível de um relacionamento que não se pode ver. Não se trata de uma obediência fria, mecânica. Não se trata de uma obediência religiosa. Não é cumprir regras para impressionar a Deus. É uma obediência que nasce do amor que nós temos por Ele. Irmãos, quando tem relacionamento verdadeiro, a resposta natural da vida do crente é alinhamento com Deus. Quem ama, obedece. Não por obrigação, mas porque está conectado com esse Deus. Quem anda com Deus responde à sua voz com sensibilidade. Quem permanece em Cristo deseja viver segundo a sua vontade. A obediência, então, não é um peso. A obediência é um fruto. Não é imposição, é expressão prática, viva, de uma vida transformada. E isso conecta toda a caminhada espiritual. O perfume de Cristo se manifesta nas atitudes obedientes. O amor verdadeiro se evidencia nas escolhas alinhadas. Os frutos do Espírito se confirmam naquela vida que responde a Deus com obediência. Cristo se revela em nós de forma prática na maneira como eu e você vivemos. No fim, a obediência não é sobre uma perfeição absoluta, mas é sobre um coração que não negocia a vontade de Deus. Quando nós celebramos aqui 58 anos de história, nós somos lembrados sim de tudo que Deus já fez. Mas essa palavra nos direciona para ainda algo mais importante: como nós temos respondido a Ele hoje. O que eu vejo aqui é que o maior legado de uma igreja não está na sua estrutura. O maior legado de uma igreja não está nos seus programas. O maior legado de uma igreja não está nas conquistas visíveis. Está na obediência do seu povo ao longo do tempo. Não são apenas os anos que contam, mas a fidelidade vivida dentro desses anos. Porque uma igreja pode crescer em números, pode crescer em influência e ainda assim perder o essencial, que é o alinhamento com a vontade de Deus. E o futuro dessa igreja não sustentado pela sua história. O futuro dessa igreja não vai ser sustentado pela história dela, mas pela obediência presente. Cada geração recebe uma responsabilidade. Não para preservar apenas aquilo que foi construído, mas para continuar respondendo de forma viva, para continuar respondendo de forma atual.
Por isso a pergunta que se levanta diante de nós aqui é simples, mas ao mesmo tempo é muito profunda. Nós vamos continuar uma tradição ou viver um relacionamento real com Deus? Nós vamos repetir formas ou responder à voz de Deus com obediência sincera? Meus amados irmãos, Jesus nos deixa muito claro: no fim, o que permanece não é aquilo que nós aparentamos, mas é aquilo que nós vivemos diante de Deus. Então, que como igreja não sejamos conhecidos apenas por aquilo que nós fazemos, mas pela forma como nós obedecemos. E que a nossa história continue sendo escrita não apenas como memória, mas com fidelidade. Que ela continue sendo escrita com rendição. Que ela continue sendo escrita com uma vida alinhada à vontade do Senhor. Isso não é só uma mensagem de encerramento de uma série sobre ser cristão. Aqui nós temos um chamado de alinhamento. Jesus nos leva a olhar para aquele dia. O dia onde não vai ter palco, o dia onde não vai ter aparência, o dia onde não vai existir nem brecha para discurso. Um dia onde vai ter somente a verdade. E naquele dia não vai ser o quanto nós falamos, não vai ser o quanto nós fizemos, não vai ser diante do Senhor o quanto nós participamos. Naquele dia vai ser se nós fomos reconhecidos ou conhecidos por Ele. Hoje se celebra aqui 58, né? Mas mais importante do que olhar para trás é olhar para dentro. A minha vida revela obediência, ou ela tem revelado só costume? A minha fé é viva, ou ela é uma fé que foi herdada do pastor Franco, do pastor Manuel, do pastor Rocha, do pastor Nivaldo, do pastor Francisco, do Egberto, do pastor Joel, do pastor que vai vir? É uma fé que eu herdei desses homens e mulheres que serviram a Deus? Ou é uma fé viva em Cristo Jesus? Eu estou no caminho, ou caminho com Deus, ou eu só estou frequentando as coisas de Deus? Porque no fim, não serão reconhecidos só os mais antigos. No fim, não vão ser reconhecidos só aqueles que são mais ativos. No fim, não vão ser só aqueles que estavam, mas aqueles que viveram em obediência ao Pai. Que hoje, irmão, seja um dia de realinhamento do nosso coração. Que seja um dia de rendição sincera. Um dia de retorno à essência. Que essa igreja, quando celebrar essa história, não apenas celebre o que Deus fez, mas que ela continue sendo um lugar onde pessoas não apenas falam de Cristo, mas que elas vivam em obediência a esse Cristo. Porque lembre, naquele dia muitos vão ouvir: não vos conheci nunca. Que não sejamos esses, mas que nós possamos com alegria ouvir do Senhor: eu te conheço. Eu sei quem você é. Que essas sejam as palavras que nós venhamos ouvir do Senhor naquele dia: eu conheço você, permaneça comigo. Permaneça comigo. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que nos traz esse alerta ao nosso coração, para a geração que vive hoje, para a geração que viveu no passado, que ainda permanece aqui. E possamos olhar com gratidão por tudo aquilo que o Senhor fez por nós, em nós e através de nós. E desenvolver uma vida de relacionamento contínuo, constante contigo, Pai. Nos perdoe, Senhor. Avive cada vez mais a nossa fé, aqueça o nosso coração cada vez mais pelo Senhor. Nos chame, Pai, através de Tua palavra.
para viver todos os dias uma vida mais rendida, uma vida de entrega, uma vida de devoção, uma vida de conformidade com o Senhor. Nos ajude, Senhor, nós precisamos de Ti. Que a nossa alma seja como a alma do salmista, que tem sede de Deus e tem vontade de estar diante do Senhor, não por religiosidade, não por história, mas por vontade de conhecer, de estar diante do Senhor e de crescer em conhecimento de quem Tu és, para que então possamos diariamente obedecer ao Senhor e naquele dia ouçamos do Senhor: eu te conheço, meu filho, permanece comigo, entra no gozo do teu Senhor e possamos nos alegrar por eternamente estar com o Senhor que se deu por nós. Muito obrigado por tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém.